Olá, Cris Paixão aqui. Se você está chegando agora, esse é um canal para te ajudar a encontrar os caminhos para a sua saúde. Nosso foco maior aqui é câncer. No entanto, nós estamos num mar de doenças de todos os tipos, doenças crônicas, doenças autoimunes, doenças de todos os tipos, e as pessoas estão perdidas, sem saber para onde ir, sem saber o que pensar. Esse é o canal para te ajudar a refletir, a te trazer informações para que você possa tomar suas próprias decisões. Você, dono da sua vida, você, dono da sua saúde, você, dona dos seus caminhos. É para isso que esse canal existe. Então, já antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, clica aqui, dá o seu like, subscreve o canal, clica no sininho e compartilhe para que outras pessoas possam encontrar esse caminho de reflexão, esse caminho de empoderamento. No nosso vídeo passado, nós falamos sobre a situação em que a gente vive hoje, né? Em que parece que tá todo mundo doente e sem saber o que causou. Cheio de doenças misteriosas que ninguém sabe a causa, os médicos não sabem diagnosticar, levam anos para diagnosticar alguma coisa. Muitas vezes, quando diagnosticam, tá incorreto, ou mesmo com um diagnóstico certo, não sabem o que fazer com aquilo. E a pessoa recebe aquela mensagem tão comum hoje em dia: olha, você vai tomar esse monte de remédio aqui e isso é pro resto da vida, ponto. Não tem cura. É em relação a isso que eu quero falar. Hoje nós vamos continuar o mesmo assunto do nosso vídeo passado, onde eu foquei nos metais pesados, que são em boa parte os grandes causadores das grandes doenças crônicas, das grandes doenças autoimunes, e que a gente nem sabe que tem dentro do corpo. A gente recebe todo dia uma carga de metais pesados e a gente nem sabe que a gente tem. E aí, em algum momento, surgem as doenças, surgem sintomas, e aí começa aquela correria para tentar descobrir o que é, uma correria que às vezes leva anos e anos e às vezes não tem fim. Então hoje a gente vai falar ainda sobre metais pesados, só que hoje a gente vai focar em protocolos de cura, o que existe, o que você pode fazer para limpar o seu corpo desses metais pesados. Se você não assistiu o nosso vídeo passado, eu vou deixar um card aqui para você. Vai lá primeiro, assiste, depois você volta aqui e assiste esse, tá bom? Porque assim você vai saber onde estão os metais pesados, que tipo de coisa eles provocam, que tipo de doença, que tipo de sintoma, para você poder saber onde agir. Bom, os metais pesados, eles estão por toda a nossa volta. Eles estão no ar que a gente respira, eles estão dentro da nossa casa, estão em toda parte, né? E, por incrível que pareça, eles estão em maior quantidade dentro da nossa casa do que fora. E isso é uma péssima notícia, mas ao mesmo tempo uma boa notícia. Como assim uma boa notícia que a nossa casa está cheia de metais pesados? É uma boa notícia porque se está dentro da sua casa, aqui você pode mexer. Aí você tem o domínio, você pode decidir fazer mudanças, você pode decidir que tipo de produto você coloca, que tipo de produto você tira, né? Então é de novo aquela questão do nosso poder, né? Da gente poder fazer alguma coisa, a gente tomar decisões. Tá bom, mas e o metal pesado que já está dentro do nosso corpo, né? O que a gente pode fazer a respeito dele? Primeira coisa, metal pesado não sai do nosso corpo espontaneamente. A gente precisa ter uma ação no sentido de expulsar esses metais pesados. E existem protocolos os mais diversos para poder lidar com isso, dependendo do grau
de contaminação que a pessoa tá, né? Então existem várias coisas que você pode fazer, desde protocolos mais complexos com acompanhamento de um profissional, até medidas mais simples que envolvem a comida que você põe dentro de casa, as escolhas que você faz entre alimentos que têm esse poder de eliminar os metais pesados e outros que não têm esse poder. Então, no caso de intoxicação mais grave, né, por metais pesados, existem alguns protocolos como ETDA, DMSO, DMSA. Agora, esses protocolos precisam ser feitos com acompanhamento do seu profissional de saúde, seu naturopata, seu médico, seu terapeuta holístico, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns outros protocolos também, um pouco mais simples, e o que você pode fazer dentro da sua casa. Mas e se você não sabe qual é o tamanho da gravidade, né, da intoxicação no seu corpo, que todos nós temos metais pesados, e isso é fato. Agora, algumas pessoas estão muito intoxicadas e algumas pessoas não. Por exemplo, uma pessoa que fumou a vida inteira, ela certamente está intoxicada por cádmio, né? Pessoas que trabalham com artesanato e mexem com tintas, determinados materiais, essas pessoas também podem estar mais gravemente intoxicadas. Pessoas que trabalham em salão de beleza, né, com vários produtos, respirando não só aquilo que elas colocam em si mesmas, mas o que elas colocam no seu cliente, né? Essas pessoas têm uma possibilidade de estar muito mais intoxicadas do que a maioria. E como é que a gente fica sabendo qual é o grau de intoxicação que a gente tá? Bom, existe um teste chamado teste provocativo de ETDA, né? Você pode solicitar ao seu médico, pedir para ele avaliar a situação que você está em relação a metais pesados, para aí poder decidir se é preciso haver uma intervenção mais intensa ou se é algo que você consegue resolver ou lidar dentro da sua própria casa. E antes da gente continuar, me fala se você sente que você tem metais pesados, se você já fez algum desses protocolos, se você já fez o teste e as medidas que você toma dentro da sua casa. Ou então me fala quais os sintomas que você tem e que te fazem pensar que talvez você esteja intoxicado de metais pesados. Coloca aqui embaixo no comentário, eu vou ler tudo e vou responder para todo mundo. Mas existem outras formas de desintoxicar usando a fitoterapia, a homeopatia, a ozonioterapia, o hidrovitalis, que é uma forma de desintoxicação pelos pés, a zeólita, né? São várias possibilidades e que você deve buscar o seu profissional, de novo, o seu profissional de saúde para te orientar em como proceder, para você não fazer errado, para você não usar de forma errada, não se automedicar. Mas eu sou aquela pessoa que acha que a gente tem que ter o domínio, o poder e a decisão sobre a nossa própria vida e começar tudo dentro da nossa casa, né? Então, que tipo de medida você pode tomar para aliviar essa carga? Primeiro, retirando os produtos e os alimentos que são altamente tóxicos, que vêm com metais pesados. Então vamos ver alguns deles. E de longe, os alimentos mais ricos em metais pesados e que a gente pode evitar são os processados, os alimentos industrializados, por exemplo, aqueles que vêm nas latinhas, né? Bastante fácil da gente perceber isso. Os alumínios, né? Inclusive as panelas onde a gente usa são fonte de alumínio que se instala principalmente no nosso cérebro, né, causando terríveis sintomas e doenças graves, como por exemplo Alzheimer, demência e outras. Então opte por alimentos de verdade, alimentos vegetais, né? Se livre dos alimentos
de origem animal, e ao fazer as suas escolhas de alimentos vegetais, procure o máximo possível os orgânicos. Sim, eu sei que é mais caro, mas você gasta com a sua alimentação, você gasta com a sua saúde para depois você não gastar com a sua doença. Então faça essa mudança para si mesmo, sempre que possível faça a opção pelos alimentos orgânicos, porque os outros, os tradicionais, eles vêm carregados, né, de herbicidas, de pesticidas, e esses produtos contêm metais pesados. Uma vez que entra, se a gente não entrar com medidas para retirar, eles vão continuar lá dentro. Peixes. Os peixes oceânicos vêm carregados de mercúrio. Frango vem carregado de arsênio. Né? Então, gente, são as suas escolhas no seu dia a dia que vão determinar em grande parte se você vai continuar colocando uma quantidade de metais pesados ou se você consegue reduzir, já que não dá para eliminar 100%, que você consiga pelo menos reduzir a ingestão desses metais pesados, pelo menos aí uns 50%. E aí escolha alguns alimentos que são reconhecidamente quelantes de metal pesado. O que significa ser quelante? Quelante é um elemento que entra, né, que gruda no metal pesado e puxa ele para ser excretado, né? Se por conta própria ele não vai sair. Então a gente precisa do auxílio desses alimentos ou de alguns suplementos, né? Então, alguns alimentos que você pode usar. Mirtilo é um deles. Eu sei que ele é um alimento mais caro, que ele é um alimento pouco conhecido aqui do brasileiro, mas ele é de longe um dos alimentos importantes nesse processo de quelação. Coentro. Coentro é outro poderoso alimento. Use todos os dias. Outro dia, em meio às minhas pesquisas, eu encontrei uma informação que foi super interessante para mim, que foi, a pessoa dizia que quem não gosta de coentro é porque muito provavelmente está bastante intoxicado, né, de metais pesados. E eu sou essa pessoa que nunca gostei de coentro. Já há alguns meses ele passou a fazer parte do meu dia a dia e, de fato, essa minha aversão, era uma aversão que eu tinha mesmo, ela passou. Então, o que eu posso pensar com isso? Talvez, de fato, esses metais pesados estejam saindo do meu organismo e por isso o coentro passou a ser não só aceitável, mas agradável para mim. Outros alimentos que são quelantes de metal pesado. Suco da grama de cevada em pó. Tem uma alga marinha chamada dulce, não é fácil de encontrar aqui no Brasil, mas se a gente quiser encontrar, a gente encontra. Eu comprei pela internet e faço uso diário. Spirulina, clorela, que vem na forma de suplementos, mas são extremamente importantes e que têm uma ação super eficaz na quelação dos metais pesados. Agora uma coisa super interessante, um conselho que eu dou para você. Peça para o seu médico ou para o seu nutricionista uma avaliação das condições do seu corpo em termos de minerais essenciais. Porque quando alguns minerais essenciais estão faltando, o corpo acaba usando o metal pesado. Eu vou falar de alguns deles. Cálcio. Quando o cálcio está faltando dentro do nosso corpo, imediatamente ele é substituído pelo chumbo. O zinco, quando falta, é substituído pelo cádmio. Na ausência do magnésio, o alumínio entra em cena. E o manganês é substituído por níquel, que é cancerígeno. Então peçam para o médico de vocês esse exame para ajudar vocês a repor esses minerais que possam estar faltando para que eles não sejam substituídos pelos metais pesados. Tá? Então,
Antes da gente terminar esse vídeo aqui, não esqueçam, dá o seu like, subscreve o canal, clica no sininho e compartilhe nos grupos que você frequenta, para que todo mundo esteja alerta e para que as pessoas possam fazer as mudanças na sua casa, para que elas possam se tornar empoderadas. E passe a pensar sempre no que faz sentido para você. De muitas maneiras eu percebo que nós perdemos essa capacidade de avaliar as coisas que fazem sentido e aquelas que não fazem sentido nenhum, e que muitas vezes a gente é levado por caminhos que, se a gente parar para pensar, não tem sentido nenhum. Isso é recobrar o poder, isso é recuperar a sua capacidade de avaliação, de decisão em relação à sua vida. Esse é o meu foco. Eu quero você empoderado, eu quero você podendo refletir sobre as informações que chegam para você, para que você possa tomar as decisões na sua vida. Então é isso, eu agradeço a sua presença, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.